é sobre o grande foco da vida. E o grande foco da vida é trazer o reino, discernir o corpo. Eu sou um em Cristo. E a minha função na terra é que quem veja a minha vida tenha revelação de características, de facetas do caráter do Pai. Viver a vida cristã tentando resolver os meus problemas para trazer a glória de Deus é como tentar atravessar uma coisa empurrando o barbante. Porque na hora que tem dinheiro, o relacionamento é difícil. Na hora que o relacionamento está certo, fiquei doente, tem que ir no médico. Por que eu tenho que ir no médico? E Deus não me cura. E aí sempre tem alguma coisa que diz para mim e para você que as coisas não estão boas. Mas se o foco da minha vida João capítulo 17, versículo 20. Se você puder ler comigo aí, abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. Diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam, onde? Em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude da unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Glória a Deus. Até aqui. Queridos, eu não vou apoiar o meu ponto em dizer alguém está entendendo isso errado, mas eu quero trazer para você uma perspectiva que talvez não seja mais usual sobre esse texto. Normalmente nós percebemos esse texto como um chamado a nós sermos uns com os outros, sim? Ser um com o irmão, eu tenho que ser amigo de todos, estar próximo dos meus irmãos, para que o mundo possa crer que o Senhor enviou Jesus. Mas na verdade, se nós olharmos um pouquinho mais de perto esse texto, ele está falando que o Pai é um em Jesus e Jesus é em nós. Então ele está orando para que nós possamos ser um, assim como Deus é nele e nós em Cristo e Cristo em Deus. Agora, não estou advogando que está errado a interpretação de que nós vamos ter que estar juntos para que se cumpra essa verdade de Deus, mas não porque o texto diz isso, mas porque se nós estivermos um em Cristo, nós vamos estar, por consequência, um com o outro. Mas a ênfase do texto, vou olhar de novo aqui, versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles estejam em nós, para que sejam um. Estejam em nós, para que estejam em nós. Guarda isso. Lá no comecinho da história, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A minha imagem e semelhança ou a nossa? A nossa imagem e semelhança. Você já percebeu na Bíblia que muitas vezes Deus usa um conceito de personalidade coletiva? Como assim personalidade coletiva? Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Jerusalém era uma pessoa. A cidade de Jerusalém abria buracos no chão e profetas morriam lá. Era o bueiro do Rio de Janeiro? Não era. O que acontecia? Quando está falando Jerusalém, você mata o profeta. Quando está falando Judá, quando está falando Samaria, quando está falando Israel, quando está falando uma tribo, tem muito forte na Bíblia esse conceito de uma personalidade coletiva. Não é um no sentido de indivíduo, mas muitas vezes Deus usa
esse conceito de personalidade coletiva. Ele fala do grupo como se fosse uma pessoa. Ele fala de um conjunto como se... Por quê? Porque para ele assim é. Se nós formos aplicar, teria muitas aplicações sobre isso, mas se nós formos aplicar, por exemplo, quando a Bíblia diz, vocês não têm nada porque vocês não pedem. Porque tudo que vocês pedirem, tudo que quem pedir? Tudo que quem pedir? Nós ou eu? Vocês, então é? Nós. Não é tudo que você pedir, é tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo assim será convosco. Nada tendes por que nada pedis, e quando pedir, pedi mal, para gastar no vosso próprio deleite. Fala, ok, então eu posso ter um pedido para eu gastar no meu deleite, ou eu posso ter um pedido para nós. Opa! Ei, tem alguma coisa muito especial aqui. Tem alguma coisa muito, muito especial aqui. Então, quando nós falamos, por exemplo, quando Jesus fala pessoalmente sobre ele, em um momento da Bíblia, ele para, porque normalmente ele fala muito coletivo. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, ninguém jamais viu a Deus. É falado sobre ele em João, né? Mas o Filho unigênito do Pai, esse o fez conhecer, sempre trabalhando o conceito que ele e o Pai são um, que nada que ele fez por desejo próprio, mas por desejo do Pai. Então sempre está falando de unidade com o Pai, sempre está falando na unidade do Espírito, mas num momento ele fala como personalidade única, como eu. Quando foi? Teve uma hora que ele foi tratado como indivíduo e não como um coletivo. E aquele dia ele orou como um indivíduo. Porque pela primeira vez na sua história ele se tornou um indivíduo. Quando foi que Jesus foi só um, sem ser uma unidade? Quando o meu pecado e o seu pecado veio sobre ele. E aí ele diz, meu Pai, aí é meu. Meu Pai. Meu Pai. Meu ou nosso? Naquela hora ele estava falando individualmente. Porque me abandonaste. Mas quando ele vai nos ensinar a orar, ele nos ensina. Senhor, ensina-nos a orar, isso nos basta. Então, quando vocês forem orar, orem assim: Pai, que estais no céu, santificado seja a tua vontade, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra. Talvez não tenhamos aprendido tanto, porque se formos sinceros, a ênfase da nossa oração é: me ajuda, me livra, me cura, me prospera, me levanta, me dá vitória. E talvez nós precisemos dar um passo além, e não estou aqui num juízo dizendo você faz errado, eu estou dizendo nós, porque quando eu digo você faz errado, eu estou pregando exatamente contra tudo que eu estou ministrando. Não é você que faz errado, nós. Talvez não tenhamos a dimensão de que, se nós tivermos a visão que Jesus teve sobre a sua igreja, nossas orações vão ter outro nível de autoridade no reino do Espírito. Nosso testemunho vai ter outro nível de autoridade. Por isso que a Bíblia diz que quando alguém peca contra o seu próprio corpo, mas quando peca na prostituição, transforma o membro, leva o membro de Cristo para membro da prostituição. Então, falando do corpo de Cristo. Mas como não é para pregar hoje, é só para falar da ceia, vem comigo para 1 Coríntios 11.
Deixa essa para outro dia. Não sabes o que pedes. Vamos lá. 1 Coríntios. Então, até agora nós ouvimos um pouquinho sobre precisamos redescobrir o poder do nós. Por quê? Porque nós precisamos ser um. Eu não posso ler todo o texto ali, mas se a gente pegar lá do 10 de Coríntios, e do 11, e do 12, e do 13, nós vamos ouvir coisas como do 14, que tem um cabeça e nós somos membros, e tem um cabeça e nós somos membros, então nós somos um corpo. Vamos falar da ceia, vamos voltar. Ceia. Pastor Juliano, ceia, por favor. Tem aqui um pouquinho da passagem que vocês vão suportar, que talvez não se aplique para vocês hoje, porque a nossa ceia não nos permite que se aplique essa parte do texto, porque a ceia em questão aqui tinha muita comida. Não era apenas a nossa ceia mais representativa, tem um pãozinho, um cálicezinho, mas aqui era uma refeição mesmo, né? E ele estava dizendo, olha, quando vocês vêm comer, uau, vocês estão mortos de fome, misericórdia, já chegam antes para comer rápido. Nós já fizemos ceias na igreja assim, todo mundo quer trazer aquele refrigerante e quer beber aquele outro. Sim ou não? Você vem e larga a tua garrafinha lá e vai procurar o pretinho por outro lado. Traz o azul cintilante e vai procurar o pretinho. Muito bem. Então os irmãos chegavam antes porque traziam o frango, e tem sempre um irmão que só traz assim umas maçãs assim, fala, né? Deixa ali a salada e vai procurar o churrasco, e aleluia. E é isso que estava dizendo aqui, olha, nisso não dá para louvar vocês, porque vocês, nem todos, né? Uns trazem o churrasco e vão atrás da maçã. Eu sei que tem um casal ali que me olhou assim e falou, nós gostamos mais da maçã. Mas vamos lá. 17, diz assim, entretanto, 1 Coríntios 11, 17, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, divisões, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. E quando se reúnem para comer a ceia do Senhor, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar os outros. Essa é a parte que não fala sobre nós agora. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer? Ou desprezam a igreja de Deus? Humilham os que não têm nada? Que lhes direi? Elogiarei nisso? Certamente não. Agora, por favor, preste atenção. Diz assim, porque o que recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, eu preciso dar uma pequena pausa aqui, vale a pena um minuto. O Senhor Jesus, quando foi? Na noite em que foi traído, tendo dado graças, não parece um contrassenso? O que ele está fazendo? Dando graças quando? Na noite que foi traído, ele deu graças e disse, porque o que eu recebi também vos entrego, é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Toda vez que dele comerdes, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, também tendo tomado o cálice, disse, esse é o sangue da nova aliança. Vamos lá. Tcharam. Ok. Portanto, isso é o meu corpo que é dado. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí, é relativamente tranquilo. Porque a gente fala, então se você está indigno de comer do cálice, não coma do cálice, porque você está sendo culpado da morte. É relativamente comum nós ouvirmos isso. Mas o que exatamente é estar indigno? Ah, pastor, se eu passei a perna no meu sócio, naquela semana, limpei o caixa lá antes de ele ver quanto tinha para a gente fazer a... Então eu estou indigno. Ah, eu menti para o meu pai e para minha mãe que eu estava na escola, e aí eu saí, fui para a lanchonete e comi 3 coxinhas. Então eu estou indigno de tomar a ceia, até porque não cabe mais o pãozinho. Foi tudo a minha cota nas coxinhas né? Será que é isso? Agora continua e começa a ficar mais complicado. Diz assim, 27, vou ler de novo. Porque todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vocês lembram o contexto que ele está falando? Ele está falando, eu não posso elogiar vocês nos momentos que antes de todos estarem para comer, vocês já pegam a sua parte. Não é isso? O contexto não é sobre um pensamento individual antes do pensamento coletivo? É esse o contexto que está falando? Então vamos continuar para ver se o texto confirma esse contexto. 28. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem o quê? Discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que dormem, ou que morreram. Então, o que me torna digno da ceia? O sangue de Jesus, claro. Toda a nossa história começa no dia que eu renuncio ao controle pleno da minha vida e entrego a minha vida ao senhorio de Jesus. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 10, a partir do 8, diz assim, a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração, e essa é a palavra da fé, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. E a gente ouve a vida inteira que todo mundo é filho de Deus, mas quando a gente abre a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia diz em João 1:11, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, querido, se você está hoje nos visitando, se você está vindo pelas primeiras vezes, eu preciso contar para você que tem um começo a história, que a gente não vai simplesmente sendo transformado por estar com pessoas boas, por tentar fazer coisas boas, por ler coisas boas, por ter um momento de oração com a nossa família. Tudo isso é muito importante, mas tem um start, tem um começo, tem um início, tem um momento na nossa vida que a gente tem que dizer, ok, eu quero fazer parte do corpo. Porque até aqui eu estou falando de qual é a importância de discernir o corpo, mas só faz sentido se eu fizer parte dele. Pastor, você está falando que é possível que eu esteja aqui cheio de boa intenção e não faça parte do corpo de Cristo? Não, eu não estou dizendo isso, mas a Bíblia está. E eu não quero de forma nenhuma diminuir você, porque talvez e provavelmente tudo que está acontecendo nessa noite está acontecendo para que você tenha uma oportunidade de conhecer e entender como é que eu começo a fazer parte do corpo de Cristo. E quando nós falamos em entender o que é começar a fazer parte do corpo, nós não estamos falando disso tão lindo que aconteceu,
que as pessoas vêm à frente e são recebidas na igreja, mas só filhos de Deus que já fazem parte do corpo são recebidos nessa expressão do reino de Deus que nós chamamos casa do oleiro. Então eu me conecto para servir, eu me conecto para viver a vida cristã, eu me conecto para experimentar a experiência do corpo de Cristo mais intensamente, mas para isso eu tenho que estar vivo, porque não tem como macieira dar laranja, não tem como eu tentar trazer você, talvez você esteja muito tempo aqui, e você esteja tentando de todo o teu coração acertar, dar uma melhoradinha na vida, tratar melhor teus filhos, a tua esposa, acertar teus negócios, mas é difícil, e não está entrando, e não acontece, e talvez seja o dia de dizer: ei, eu preciso voltar e descobrir se teve esse dia, esse momento, se verdadeiramente eu fiz uma confissão com os meus lábios dizendo: sim, Jesus morreu, ressuscitou, Ele pagou o meu pecado, mas mais que isso, chamá-lo de Senhor, porque com o máximo respeito, a Bíblia foi feita para nos conectar com Deus. A Bíblia não é o livro dos curiosos. As pessoas dizem: na Bíblia tem resposta para tudo. Sinceramente, eu já li algumas vezes. Não é bastante, porque bastante é o que basta e ainda não basta. Eu li algumas vezes a Bíblia e eu não tenho resposta para tudo na Bíblia, querido. Principalmente a parte que envolve raiz quadrada, essas coisas. Só pela palavra, só pela Bíblia não. A Bíblia é suficiente, completamente suficiente para me conectar com Deus. É suficiente para eu viver a plenitude dos sonhos dele para mim. É suficiente para eu passar a eternidade com ele. É suficiente para eu ser renovado a cada dia. É suficiente para eu poder passar por dificuldades e sair vencedor. É suficiente. Mas ela começa a fazer sentido prático na nossa vida no dia que a gente para e diz: ok, eu confesso que dirigindo a minha própria vida, eu quebro, e eu vou me render e dizer: Jesus, eu preciso como meu Senhor e meu Salvador. Algumas pessoas ficam intrigadas pelo fato de Jesus ser chamado de Senhor 450 vezes no Novo Testamento e de Salvador só 16. Sabia disso? 450 vezes está lá a palavra Senhor e a palavra Salvador 16 vezes. Significa que Ele quer mandar mais do que quer salvar? Sabe por quê? Eu vou melhorar minha frase. A Bíblia fala de salvação 466 vezes. 450 como Salvador, como é o Salvador Senhor. Porque cada vez que a Bíblia está falando em senhorio, ela está falando de salvação. Porque Jesus é Salvador de tudo que Ele é Senhor. Aleluia. Eu vou falar de novo. Jesus é Salvador de tudo que Ele é Senhor. Mas é heresia imaginar que Ele vai salvar alguma coisa que não se submeteu ao senhorio dEle. Eu e você precisamos entender que se tem alguma coisa para ser salva na minha vida, eu vou entregar o senhorio daquilo. Porque quando não é mais meu, quando é dele, ele se torna senhor daquilo, mas também salvador de tudo que ele é senhor. Porque nada que está debaixo do senhorio vai deixar de ser salvo. Esse é o momento talvez mais precioso da vida e de história de muitas pessoas. Você está sendo convidado nesse momento a nascer de novo. Se você não compreende exatamente tudo sobre o que é essa história de nascer de novo, não fica chateado ou constrangido. Na Bíblia tinha um mestre da lei que estudou a vida inteira, que sabia a Torá, que são os primeiros livros da Bíblia, de cor. E Jesus falou para ele: tem que nascer de novo. Ele falou: não dá, sou muito grandão e o ventre da minha mãe é pequeno. Não dá para voltar para lá. E Jesus responde para ele: o que nasce
Da carne é carne, mas você precisa nascer do Espírito. E aí lá em Romanos 10 que eu falei, a palavra está perto de você, está na tua boca e no teu coração, e a palavra é: Jesus é Senhor, e Ele morreu, e Ele pagou os meus pecados, e eu aceito isso, e agora chega de mandar na minha vida, eu vou descobrir a vontade dEle para cada passo. E nesse momento eu vou fazer uma oração, e eu quero convidar você, que ainda entende que não rendeu a sua vida ao senhorio de Cristo, a orar comigo. Depois eu continuo um pouquinho, mas eu preciso dar o lugar de primazia para aquilo que é mais importante, porque você é importante para Deus. Esse é o seu momento. Se você sentir liberdade de fechar os seus olhos por um momento, não vou fazer nada de diferente aqui na frente, é só para que você não se distraia. Se você não sentir essa liberdade, fique à vontade. Mas se você tiver liberdade de fechar seus olhos para ficar focado naquilo que você está falando, eu quero convidar você a fazer isso. Eu vou falar mais uma coisa, antes de começar a orar. Você não precisa repetir as palavras que não fizerem sentido para você, porque não são palavras místicas, que na repetição tem algum valor. Então eu vou dizer pequenas frases e vou dar o tempo para você pensar sobre ela e repeti-la se ela fizer sentido para você. Porque na intenção do seu coração, por isso que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se não for para o seu coração, a palavra na boca não tem sentido, pelo próprio texto bíblico. Então eu vou falar uma frase e vou esperar um pouquinho. E se isso for aquilo que você quer dizer para Deus, eu convido você a repetir comigo. Então eu vou começar a orar. Senhor Jesus, nessa hora eu confesso que eu não desejo mais ser senhor da minha própria vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, e com o teu sangue pagou o preço para se tornar Senhor da minha vida e pagou todos os meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de Ti. Nesta hora, eu te entrego a minha vida, a minha família, todos os meus dons, todas as minhas habilidades, tudo que me pertence, agora pertence ao Senhor. E eu te convido a ser verdadeiramente Senhor de cada um dos aspectos da minha vida. Seja meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bagunce um pouquinho esse momento tão especial desse culto, e por 2 ou 3 minutos, abrace algumas pessoas perto de você, porque algumas pessoas que estão pertinho de você estão vivendo, eu não sei ainda onde elas estão, mas elas estão vivendo o dia e o momento mais importante da sua vida, e isso merece ser celebrado. Então, todos nós, abrace alguém perto de você, principalmente pessoas que não estão normalmente no seu convívio.
Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, que é digno. Uou! Toma o seu lugar aí. Vamos mais um pouquinho. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, olhamos para a casa do vizinho e pensamos: será que vale a pena ser cristão? Porque na igreja eu digo que eu tenho fé, mas estou doente. E sinceramente eu não acho que Deus vai se preocupar comigo. E passou mais um mês e ainda está apertado de dinheiro. Mas será? Será que está acontecendo? Será que é isso mesmo? O que está acontecendo? Será que funciona? Querido, vocês lembram que no começo dessa palavra, assim, aparentemente sem muita conexão, eu estava falando do momento em que o Senhor chamou pastor Ademir, pastora Raquel, sua família, para esse lugar longe, 600 quilômetros da gente. A gente queria ficar juntinho lá, abraçado, mas aconteceu e eles estão aqui, e a igreja está prosperando, e o Senhor está abençoando, porque a graça, a glória de Deus, eles gostam de falar isso, né? Eu ouvi eles falarem 10 vezes hoje: um ambiente de glória, a glória de Deus aqui, vamos trazer a glória. É ou não é que eles falam? Vai lá em João 17 ver o que é glória, que diz assim, ó: para que a minha glória esteja neles, assim como a tua está em mim, que sejamos um. É aqui, ó, resposta. Mas vamos lá, querido, aonde eu estou? Quando a gente chegou em Jesus, eu vou dizer isso para você: você chegou para desmanchar um pouco enquanto indivíduo, para se tornar parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Só que algumas vezes nós, não é essa igreja, Casa do Oleiro, estou falando como uma visão de igreja pela terra toda, nós trazemos uma mensagem, entenda que não é aqui, amém? Não estou falando que aqui algum lugar está errado, tudo bem? Mas nós trazemos uma mensagem meio assim: chega de sofrer, vem aqui, porque se você tem problema no casamento, aqui vai resolver. Se é de dinheiro, Deus vai te abençoar. Se é de finanças, se é disso, se é de doença. Agora, pensa comigo. Se o teu problema de casamento faz você buscar a Deus, qual é a pior coisa que pode te acontecer? Resolver o problema. Eu vou repetir: se o que me leva a buscar a Deus é o meu problema, o que Deus não pode fazer por mim? Resolver o problema. Porque se Ele resolver o problema, acabou o motivo pelo qual eu estou buscando a Deus. Por que é tão importante discernir o corpo? Porque eu não recebo a Jesus para resolver os meus problemas. Eu não vou nascer no reino do Espírito para ter meus problemas resolvidos. Eu vou nascer no reino do Espírito para cumprir o propósito e para revelar a glória de Deus sobre a terra. E aí eu paro de desistir. Eu paro de desistir porque ainda estou doente. Eu paro de desistir porque a minha mulher ainda me bate. Opa! Eu paro de desistir porque o dinheiro não veio. Por quê? Porque enquanto eu faço essa associação do meu benefício pessoal com se Deus está ou não agindo na minha vida, eu fico sem parâmetros. Mas quando eu entendo que ao trazer a glória de Deus, funciona mais ou menos assim: coloca um barbante todo emaranhado aqui e tenta esticar, deixar o barbante reto assim, eu tenho que empurrar o barbante retinho até o outro lado do palco. Vai dar certo ou não vai?
Porque o que seria mais inteligente para atravessar o palco com um barbante retinho? Não seria mais inteligente pegar na ponta e puxar o barbante do que tentar empurrar o barbante? Sim ou não? Sim. Puxou o barbante, ele endireita? Então eu vou dizer assim, usando, me perdoem a simplicidade da ilustração, viver a vida cristã tentando resolver os meus problemas para trazer a glória de Deus é como tentar atravessar uma coisa empurrando o barbante. Porque na hora que tem dinheiro, o relacionamento é difícil. Na hora que o relacionamento está certo, fiquei doente, tem que ir no médico. Por que eu tenho que ir no médico? E Deus não me cura. E aí sempre tem alguma coisa que diz para mim e para você que as coisas não estão boas. Mas se o foco da minha vida for trazer a glória de Deus, a despeito da dificuldade que eu estou vivendo ou passando, o Senhor Jesus, quando é que Ele deixou a mensagem mais forte sobre o que ia acontecer até que Ele voltasse? Na noite em que? Como vocês acham que o pastor Ademir se sente nas reuniões que tem metade da igreja só no culto? Vitorioso ou ai, né? E Jesus começava a pregar para a multidão e quando terminava não tinha ninguém. No nosso padrão ia ser um pastor derrotado ou vitorioso? No nosso padrão a gente fala, derrotado. E Jesus na noite que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. E deixa a mensagem que resume toda a história, da nossa história, da minha, da sua história, do evangelho, na noite que foi traído para dizer para mim e para você, que está tudo bem ter problemas, desde que eu não perca a oportunidade de trazer a glória de Deus, porque ninguém viu ao Pai, mas o Filho unigênito do Pai, Jesus, este o fez conhecer. Então estava cumprido o propósito, porque quem vê a mim vê ao Pai, ele disse. E quando perguntaram para ele, mostra-nos o Pai, isso nos basta, ele disse, vocês estão andando há tanto tempo comigo e ainda não me conhecem? Então o que é vitória? Vitória é revelar Cristo na vida de outra pessoa. E o meu problema, começa a revelar Cristo na vida dos outros, e daqui a pouco você, primeiro, o problema dentro de você vai diminuir de poder. O foco da sua vida vai ser outro, e você vai olhar menos para cada uma das suas dificuldades. E se tem uma coisa que é verdade na vida é, aonde você olha, cresce. Aonde está o foco, cresce. Se o foco está no teu problema com a esposa, cresce. Se o foco está na falta de dinheiro, diminui o dinheiro. A falta cresce. É igual o buraco, diz que não existe o buraco, né? É falta de alguma coisa, é igual o frio. Não existe frio, o que é falta de calor? É mais ou menos assim. É do mesmo jeito. Quer atravessar essa vida em vitória? Para de empurrar o barbante, que é tentar ficar acertando cada detalhe da vida, e começa a puxar o barbante, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A minha vocação em Cristo Jesus está na minha mente, e os problemas vão ter que ir para o lugar deles. A minha vocação está a minha vocação é o que está chamando a minha atenção. A minha vocação, se a gente for para Efésios 1, o pastor chegou ali perto hoje, né? A gente vai ver escrito, por essa causa me põe de joelho diante do Pai. Não é isso. Esse é o 3. Não está dizendo, porque ele está orando, para que o Senhor vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, para que conheçais a grandeza do vosso chamado, e o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que agora foi dado a vocês, conectado à grandeza do chamado. A gente vai dissociando tudo, a gente quer usar poder sem a grandeza do chamado, e sabe como chama? Usar o poder sem o chamado? Então Simão o mago disse, quanto você quer para me dar esse dom?
Porque eu vejo que vocês impõem as mãos sobre as pessoas e elas caem e oram em línguas e recebem o dom do Espírito Santo. Por quanto eu vou comprar? E aí ele é amaldiçoado, né? Seja sobre você. Por quê? Não é só por... A simonia hoje é o comércio de coisas sagradas, né? Ganhou esse nome por causa de Simão o mago. Então, se alguém quiser te vender uma bênção, isso chama simonia. Mas qual que é? Não é só a questão do dinheiro, é a questão de querer usar um poder inerente a um chamado, sem o chamado. Porque daí o que acontece? Quanto mais poder eu tiver, mais atenção eu vou ter das pessoas, mais eu vou ficar engrandecido, e aí eu vou lá para o lugar de Herodes. Que aí eu quero ouvir, essa voz é a voz de um Deus, olha só como ele profetiza. Olha só como ele acontece, olha, ele toca nas pessoas e as pessoas caem, olha só, ele faz isso, olha só, ele faz aquilo, e é ele, por quê? Porque todo poder usado fora do chamado é simonia também. Então eu tenho um propósito eterno de revelar Cristo, e quando eu estiver revelando a Cristo, minha vida vai alinhar, em nome de Jesus. O que você veio buscar nessa noite? Pastor, eu vim aqui para congregar, sim, gente sempre vem buscar alguma coisa. Então eu quero desafiar você a vir para o culto para buscar alguma coisa. O que você veio buscar? Para que você veio aqui essa noite? Eu vim para louvar o Senhor. A musiquinha. Glória a Deus, é isso mesmo, o foco do nosso culto é adoração. Aliás, o culto é a oferta, tá? Se você quiser resumir um culto numa palavra, é oferta. Oi, pastor. A gente oferta adoração, a gente oferta o nosso tempo, a gente oferta a nossa música, a gente oferta o dinheiro. E a palavra não é o mais importante, a palavra é bem importante para que a gente possa continuar ofertando. Então, depois da oferta, o Senhor deixa após si uma bênção. E é isso que a gente recebe. Mas o culto eu venho trazer alguma coisa ao Senhor. Mas o que eu vim buscar essa noite? Talvez um veio buscar paz, um veio buscar tranquilidade, outro veio buscar relacionamentos, gosta de estar com as pessoas, isso te faz você se sentir bem. Tudo isso é lícito, mas eu preciso dizer para você. Estou trabalhando num curso de paz, né? A pastora Ademir já adiantou. E a primeira aula do curso, o primeiro momento do curso diz o seguinte: primeiro, por que um pai está na terra? Para revelar Cristo, para revelar Deus na vida dos filhos. Ponto. Não é para fazer escovar os dentes. Isso é importante, faz parte do processo. Não é para moldar o comportamento. Não é para revelar Cristo. Para conectar ele com Deus. Normalmente os pais são divididos em duas categorias. Eu fui na sala de aula da minha filha, com os pais do meu filho, tinha dois tipos de pais. Uns pais que diziam: meu filho tem que passar em medicina na federal, ele tem que ter mais aula de biologia, ele tem mais aula de química, ele tem que ter mais desse tempo, tem que aumentar o tempo, tem que fazer período integral, tem que botar professores de fora. Metade dos pais estava assim... Metade dos pais dizia o seguinte: gente, é muita coisa para os adolescentes, eles têm que ser felizes. Para quê? Claro, porque tem algumas, Pato Branco, graças a Deus, tem muita faculdade, muita oportunidade, e diversos cursos, tão importantes quanto esse de medicina da federal. Tem pessoas que estão escolhendo outras carreiras que não precisa nem fazer vestibular, você marca lá na faculdade, vai lá e faz uma provinha, paga mensalidade e foi. Está tudo certo, eu não estou desprezando. Tem bastante vaga e é assim. Agora esse pai quer que o filho jogue bola na hora da aula, porque ele tem que ser feliz. E eu ouvi lá ele dizendo: tem que ter mais churrasquinho. Eu cheguei a ouvir dizer assim: gente, tem que ter, o que você quer quando você é adolescente? Tem que ter um churrasquinho, uma cervejinha. Falou, uau, que pai moderno. Porque no mundo as pessoas estão divididas entre os que querem fazer os seus filhos felizes
E os que querem fazer os seus filhos úteis à sociedade, membros dessa, né, que construam uma nação e que ganhem dinheiro. E aí o que a Bíblia diz? Se o foco da minha paternidade é fazer meu filho feliz, ele vai ser mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. E a palavra sobre ele é: a amizade do mundo é inimizade contra Deus, aparta de mim. E os que vão trabalhar para ser realmente prósperos, a Bíblia diz: o que busca riquezas traz para si muitas dores e muitos males. Quebro de um lado e quebro do outro. Agora, se ele se conectar com Deus, ele se conecta com Deus de prazer. Salmo 16, 11, Salmo 11, 16, 11, vai dizer que na sua destra há delícias e prazeres eternos. Nós precisamos entender que toda busca de prazer fora de ordem, o problema não é só a busca de prazer fora de ordem, é a falta do prazer na conexão certa. Porque todo mundo tem necessidade de ter prazer. Então, no lugar de brigar para o seu filho apenas deixar de beber, ou deixar de fumar maconha, ou deixar de ver pornografia, que tal nós clamarmos a Deus por estratégias para que ele se conecte com Deus? Porque essas coisas são só sinalizadores de que tem um prazer que ele foi criado para viver e que ainda não está instalado na vida dele. Porque nós só vamos trocar um prazer por um prazer maior. Não tem como. Eu não posso pensar naquilo, é feio. No que eu não posso pensar? Não posso pensar. Se o teu foco é o que você tem que deixar de fazer, tudo que você foca cresce. A grande questão é: qual o nível de conexão com Deus que eu vou trazer para a minha vida, para revelar Cristo na vida dos meus filhos, e para que o prazer que eles tenham seja no Senhor, porque a bênção do Senhor enriquece, e não acrescenta males. Então eu tenho prazer e prosperidade na conexão com Deus. Se você tem outro foco, é empurrar barbante. Agora, terminando, a Bíblia diz: por que muitos estão fracos, doentes e morrem? Porque tomam a ceia indignamente. Mas não estão tomando a ceia. Se está tomando a ceia, está falando de pessoas que andam com Deus ou pessoas que nem acreditam em Deus? Pessoas que andam com Deus ou pessoas que nem acreditam em Deus? Que tentam andar com Deus. Porque as que não estão tentando andar com Deus não tomam a ceia. Então, se está dizendo que algumas pessoas tentando andar com Deus ficam fracos, doentes e morrem, porque bebem a ceia indignamente, e depois continua: porque se tomassem discernir o corpo, ou seja, eu preciso compreender que eu sou um com Deus, que Ele é o cabeça e eu sou o corpo, e que eu vivo nessa conexão. E aí, pastor, cadê a lista do que não pode tomar ceia? Se fuma, se bebe, se não está casado no papel, qual que é a lista de quem não pode tomar ceia? E vai mudar de lugar para lugar, tem pecados socialmente aceitáveis. Cheirar não pode, mas glicose pode. Açúcar branco pode, farinha branca pode, farinha de cheirar não pode. A gente vai dividindo o pecado entre socialmente aceitável, legalmente aceitável, aquele pode, aquele não pode e tal, e vai tudo bem. Se eu estiver no culto apagando de sono porque tomei uma caninha, não pode. Mas se eu estiver no culto apagando de sono porque comi 3 quilos de carne, pode. Entende? Que não é o fato do que acontece, é o que é socialmente aceitável e o que a gente não aceita socialmente. Querido, não é sobre uma listinha, é sobre o grande foco da vida. E o grande foco da vida é trazer o reino, discernir o corpo. Eu sou um em Cristo. E a minha função na terra é que quem veja a minha vida tenha revelação de características, de facetas do caráter do Pai. Esse é o ponto, esse é o foco. Todo o restante está conectado nesse momento. Isso é um nascimento. Talvez, eu gosto de Barclay, que ele fala que tem 2 momentos,
um teólogo holandês, mas assim, eu vou falar e vai ter 10 nerds aqui que vão dizer, não, foi ele que falou isso, foi esse. Foi ele sim, mas já vi essa citação com 10 nomes na internet. Que diz que 2 dias são importantes na vida de um homem. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que nasceu. Porque alguns não têm o privilégio de ter os 2 dias. Então eu diria que entender que não interessa o meu estado atual, se eu estou numa busca sincera para trazer a glória de Deus para a vida das pessoas que estão ao meu redor, a vida vai para o eixo. Amém. Pode dar uma salva de palmas a Jesus mesmo. Imagine que a Débora volta para cá para fazer um momento no final de uma música sobre unidade. Fica a dica. E ela pegasse o microfone e falasse, irmãos, ore por mim, porque na hora que o pastor estava pregando, começou a me dar sono, eu fui dar uma volta lá na BR. E aí veio um caminhão e passou por cima de mim. Então orem por mim para não dar nada. Então vamos cantar. Você leva a sério isso? Leva a sério ou não? Não. Por que você não leva a sério? Porque se tivesse passado um caminhão por cima dela, não esperávamos que ela tivesse aqui do mesmo jeito. Sim ou não? Como é que a gente vai contar em casa que a gente saiu de casa e teve um encontro com o Deus Todo-Poderoso? E a gente volta do mesmo jeito? O que é mais poderoso? Encontrar o caminhão a 110 por hora? Ou discernir que é hora de dizer, chega, para qualquer outro estilo de vida que não tenha como prioridade revelar a glória de Deus através de viver para o propósito dele na minha vida. Os irmãos que vão ajudar com a ceia podem vir. Quando nós tomamos essa ceia nessa noite, nós vamos estar dizendo, entendi, Senhor, e hoje vou celebrar o corpo. Significa que é menos a minha vida individual e é mais o corpo de Cristo. Porque o que é que me leva a adoecer e alguns a morrerem? É tomar a ceia mês por mês, sem discernir o corpo. É transformar o que era para ser uma vivência em uma liturgia, é transformar aquilo que era para ser uma revelação da glória de Deus no dia a dia da minha vida, num modo de fazer uma celebração. Querido, nós tomamos a ceia para celebrar aquilo que já é verdade no nosso dia. Nós não tomamos a ceia para que a ceia misticamente faça uma mudança em nós. Nós tomamos a ceia para lembrar o que Jesus fez e o que Ele continua fazendo até que Ele venha. Mas quando a pessoa que está sentada do lado, ela tem que olhar para mim e querer tomar ceia, porque fala, uau, eu vou tomar ceia, porque eu conheci o pastor Ademir, e eu sei que Deus passou por cima dele, e foi lindo o jeito que ele saiu do outro lado. Ah, eu vou tomar ceia, porque o corpo de Cristo eu sei, eu conheci o Gustavo, chegando para morar de volta no Brasil, e aí veio o caminhão do Senhor e passou por cima dele, e eu sei a glória que eu vi do outro lado. Eu vou tomar ceia, porque eu sei o que Jesus fez por mim, e cadê a glória do outro lado? Então eu preciso compreender, e hoje eu vou tomar ceia não é para minha condenação, é para dizer, ok Senhor, menos de mim e mais propósito, menos de mim e mais do teu desejo, menos de mim, porque querido, eu não tenho constrangimento em dizer para você, menos de você, por quê? Porque todo aquele que revela a glória de Deus, vê a sua vida indo para o lugar, não é desistir de acertar a vida, é acertar a vida do jeito certo, tirando ela da prioridade. Em alguns momentos críticos da vida, isso faz mais sentido. Uma discípula
4 anos atrás, desejava por muito tempo engravidar, engravidou e teve seu bebê com menos de 5 meses. A criança tinha 840 gramas, eu acho. E a criança foi para UTI, e a igreja foi para UTI naqueles dias. Que o corpo foi para UTI. E a gente foi orar. E a gente ficou lá, junto. E o tempo foi passando, e a oração dela era: Pai, se o Senhor cumprir o teu desejo, se o Senhor cumprir o teu propósito, deixando ela com a gente, nós vamos ficar muito felizes e gratos. Se o Senhor cumprir o teu propósito, levando ela para estar contigo, nós vamos ficar muito felizes e gratos. Vai doer no nosso coração, vai ser felicidade pela fé, mas nós não vamos desistir de trazer o teu propósito. E nós vimos a manifestação da glória de Deus. Hoje é uma criança de 4 anos, que é desde que está registrado em Pato Branco o peso dos nascimentos, ela é a criança com menos peso que sobreviveu. Para a glória de Deus, é a criança com menos peso que sobreviveu. Tem a história lá, ela é a nossa história viva. 1 ano depois, um amigo queridíssimo de 24 anos, meu pai me ligou: Juliano, vem aqui. Fui lá na casa, ele estava conversando com o rapaz no escritório, desceu e falou: tem uma coisa para te dizer. O quê? O irmão tal. Falou: sim, o líder de célula? Sim. Aquele que tem uma academia? Sim. Aquele que é um profissional, que tem uma empresa super bem sucedido, que tem 4 anos de casado, agora vão desejar ter um filho? Sim, aquele. O que foi, pai? Eu vou precisar que você faça alguma coisa agora. Avise a Débora, vá abastecer o teu carro e leva ele para Curitiba para mim. Falei: o que foi? Falou: eu estou com um exame que eu pedi para ele aqui, e a coisa pior que eu vi de leucemia até hoje são 40 mil leucócitos, está 200 mil aqui, provavelmente o exame está errado, mas de qualquer forma leva muito tempo para refazer. Põe ele no carro e vai para Curitiba, que até você chegar lá, eu consegui alguém para atender eles e te digo para onde que é para você ir. Só da sala dele entrou no carro. Eu fiquei do lado dele 8 dias, no 8º dia ele faleceu. 8 dias, um jovem de 24 anos, líder de célula, um dos maiores evangelistas da igreja, uma pessoa que estava conosco. A igreja sofreu incrivelmente naqueles momentos. E eu quero dizer para você que uma coisa e na outra coisa, no dia de um milagre assim, uau! E no dia de uma dor inexplicável, nós precisamos voltar. Qual é o propósito de nós estarmos aqui como igreja? Como vai ser revelada a glória de Deus? Nós precisamos trazer as pessoas que tinham um carro bem baratinho e que depois tinham 3 carros importados do ano para testemunhar a glória de Deus na multiplicação das finanças dela. Mas nós precisamos trazer empresários que tinham 3 carros importados e perderam tudo e ficaram com um carro bem baratinho que os irmãos emprestaram, mas ainda revelam a glória de Deus. Não deixaram de fazer sua célula, não deixaram de ganhar vidas para Jesus, não deixaram de se estruturar, porque a Bíblia, entre os personagens que ela revela de um lado e de outro lado, que a glória de Deus é tudo que importa. Que Ele seja glorificado em nome de Jesus. Meu desafio para você é: chega de medir com a nossa régua. Vamos medir pela manifestação de Deus na nossa vida e fazer disso o foco de todas as coisas. Pastor Ademir, pode vir, querido.